cirúrgica, como é que a gente faz para ajudar o processo de cicatrização? O jeito mais fácil todo mundo sabe. Aproxima as bordas e realiza uma sutura primária. A sutura primária é um tipo de cicatrização primário. Isso a gente realiza todo dia durante as feridas operatórias, intencionais. Independente do ponto realizado aí, aproximando-se as bordas, facilita muito o processo de cicatrização, inclusive torna essa cicatriz muito mais estética. Agora, tem situações que a gente não consegue aproximar as bordas. Por exemplo, uma grande lesão nessa no pé, por exemplo, o que a gente faz aqui? Nós vamos precisar debridar e criar condições locais para que o próprio tecido de cicatrização floresça de dentro para fora, que é a chamada cicatrização por segunda intenção. Isso vai ter que fechar sozinho, nós não vamos aproximar nada aqui. Existe também a chamada cicatrização de terceira intenção, é quando a gente deixa aberto por um tempo e sutura um pouco mais para frente. Muito pouco utilizado hoje em dia. A gente tem que lembrar, aproximou, primeira intenção é o melhor. Não aproximou, deixou aberto, segunda intenção, vai cicatrizar sozinho, vai demorar mais e vai ficar menos estético. Mas existem duas situações na cirurgia que às vezes a gente não lembra que existem e pode ser cobrado na prova, que é o enxerto e o retalho. O enxerto e o retalho são formas de cicatrização de primeira intenção. Por quê? Porque, de alguma forma, nós vamos dar a cobertura, ele não vai acontecer sozinho. Por exemplo, olha esse pé, olha que situação difícil aqui. Não tem como suturar isso. A gente vai deixar isso aberto. Se por acaso for criado uma cobertura, vai facilitar muito esse processo de cicatrização, vai ficar mais funcional depois, vai ter menos contração da ferida. Então, nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente pode escolher uma área doadora para tirar um enxerto. Mais precisamente aqui o abdômen, tem bastante pele sobrando aqui. Dá para tirar a pele de espessura total, tirando a parte de epiderme e derme, dá para fechar de forma primária essa área doadora e utilizar essa pele para uma cobertura numa área receptora. Isso é um enxerto. Por que é um enxerto? Porque a gente está levando um tecido de um local para o outro sem a sua vascularização inicial. Não está indo o vaso sanguíneo que irriga esse pedaço de pele, não. Ele vai precisar ser reavivado, ele vai precisar receber sangue oxigenado da região receptora. Por isso, esse enxerto tem que ficar muito bem alocado. Ele pode ser suturado, como nesse caso aqui. Nós vamos realizar depois um curativo para que não haja movimentação, cisalhamento, porque por embebição desse líquido da área receptora, que ele vai receber os nutrientes e depois novos vasos vão surgir aqui. Então, enxerto é muito interessante quando a gente tem, por exemplo, uma grande área, pode ser utilizado um enxerto de pele parcial em um grande queimado. Nesse caso aqui, para ficar bem claro o que é um enxerto de pele total. Por que é um enxerto? Porque não tem a sua vascularização original. Agora, uma outra situação é o retalho. Dá uma olhada nessa lesão. O paciente precisa ressecar uma lesão com suspeita de malignidade. Vai ficar com essa aparência antiestética, esse buraco na face. A gente pode realizar um retalho, rodar um retalho. O que é o retalho? Quando a gente leva um tecido com a sua vascularização original. Existem retalhos de avanço, existem retalhos de rotação, são vários os tipos de retalho. E muitas vezes a cicatriz cirúrgica fica maior do que a lesão original, mas é uma ótima forma de realizar o fechamento de uma ferida que a gente precisa de mais estética e de uma área nobre. A gente vai precisar usar retalho quando tiver osso sem periósteo, por exemplo. Por quê? Porque o retalho leva a sua vascularização, ele não precisa da área receptora, ele não precisa que a área receptora seja bem vascularizada. Então essa é a principal diferença. E isso cai na nossa prova. Vamos ver aqui uma questão. Olha só essa questão da USP de 2017. Um homem de 65 anos de idade, em tratamento quimioterápico há cerca de 3 semanas, desenvolveu uma área de necrose cutânea no dorso da mão, com exposição de tendões, em decorrência de extravasamento local de agente quimioterápico. Infelizmente, isso pode acontecer. Extravasou o quimioterápico fora da veia e causou essa necrose
com exposição de tendão. Na mão tudo é mais complicado, né? Porque a mão precisa ser funcional. Após o debridamento cirúrgico e revitalização das bordas, a cobertura definitiva do defeito, visando manutenção das estruturas anatômicas, deve ser realizada por meio de... Então, a gente tem aqui uma mão com visualização de tendões. Então, o que é melhor a ser feito aqui? O melhor a ser feito aqui é um retalho de tecidos. A gente vai levar uma estrutura muito mais vascularizada para cobrir, porque essa região de tendão pode não estar muito bem vascularizada. Então, não tem como fazer fechamento primário e o enxerto tem grande chance de não dar certo. Além do que, o retalho ele vai ter uma funcionabilidade muito melhor. Então, a resposta aqui é a letra D, retalho de tecidos. Então, isso cai na nossa prova.